Discussão da manhã dessa sexta-feira, o governo quer formalizar a jornada diária de trabalho de até 12 horas com limite de 48 horas semanais. Mas a informação que nós já recebemos é que o ministro do Trabalho recebeu uma orientação para que se retrate e mude as declarações em relação a isso, que o governo ainda não tem uma proposta fechada. O ministro Ronaldo Nogueira do Trabalho conversa conosco agora aqui no Jornal da Manhã. Ministro, bom dia, muito obrigado pela sua atenção. Bom dia, é um privilégio participar da programação. Nós que agradecemos. Ministro, afinal, eu queria que o senhor esclarecesse os ouvintes da Jovem Pan. É uma proposta real? Isso é só o que foi falado com os sindicatos até agora? O que tem de real nessa proposta, ministro? Não existe e nunca aumento de jornada de trabalho de 8 para 12 horas foi fator de discussão na reforma trabalhista, né? E também nem houve pedido do presidente da República no sentido do ministro se retratar. O presidente da República, ele sempre acompanha de perto todas as ações de todos os ministros e tem um diálogo constante, porque esse é o perfil do senhor presidente. O que houve foi uma orientação no sentido de que o equívoco de interpretação fosse esclarecido de uma forma que a verdade viesse à tona, de que por parte do governo não há nenhuma intenção de mexer em qualquer direito do trabalhador, como aumentar jornada, mexer no 13º, férias, fundo de garantia. Esses direitos que são do trabalhador, como vale transporte, vale refeição, fundo de garantia, férias, isso aí é fundamental que sejam esses direitos consolidados. A reforma trabalhista, ela se sustenta em 3 pilares: segurança jurídica, criar oportunidade de ocupação com renda e consolidar direitos. Agora, ministro... Eu estava numa reunião da Central Sindical do Brasil, eu estou visitando todas as centrais sindicais, estou conversando com todos. Aí eu citei um exemplo de insegurança jurídica, que a jornada de 44 horas semanais, em convenções coletivas, por exemplo, os profissionais na área de vigilância ou na área dos hospitais, fazem um acordo coletivo no padrão 12/36 e depois, numa ação judicial trabalhista, essa cláusula da convenção é tornada sem efeito, nula. É essa insegurança jurídica que nós precisamos combater no Brasil para que o empreendedor possa ter a garantia que ele contrata o trabalhador, cumpre com todas as suas obrigações trabalhistas, ele não venha a ser injustiçado no amanhã. Agora, ministro, nessa declaração que o senhor deu, é Denise de Campos de Toledo quem está falando, nessa declaração o senhor colocou a possibilidade do trabalhador estender a jornada por até 12 horas diárias. Isso faria com que a jornada semanal pudesse chegar a 48 horas ou fica mantida a limitação de 44 horas semanais? Qual a ideia? 44 horas semanais, nunca houve. A questão dos 48, a confusão foi porque eu citei um exemplo hipotético, né? Das horas extras. Hoje o trabalhador faz 8 horas diárias com possibilidade de fazer 2 horas extras diárias. Então o trabalhador lá faz na semana, lá durante os 6 dias de labor, em torno de 10 a 12 horas extras. Vamos supor que só que o trabalhador não recebe, vai para um banco de horas. O ideal seria nós limitar o número de hora extra, 44 da jornada mais 4 de extras, porém o trabalhador receber esse valor no seu contra-cheque no final do mês. Mas explica, ministro. É uma discussão com as centrais sindicais dentro daquele princípio de transparência e tal, mas não aumentar a jornada semanal de 44 para 48. Isso nunca foi... Então, sinteticamente, 2 ou 3 propostas em relação à reforma trabalhista, quais são
as propostas do governo, porque não fica claro. Há um problema sério, ministro, de comunicação do que o governo pretende fazer. Se ele se comunica relativamente bem com o Congresso Nacional, se comunica muito mal com a sociedade. E o zum é grande. O senhor fez referência anteriormente, e é comum, né, nas redes sociais, que o governo vai acabar com o Fundo de Garantia, com o 13º, com todos os benefícios aí, etc. tal. O senhor está dizendo que não, que isso não é verdade e tal. Mas o governo, tu veja bem, o governo nunca disse que vai tirar 13º, nunca disse que vai tirar fundo de garantia, nunca disse que vai aumentar a jornada de trabalho. A reforma trabalhista, ela é complexa. Hoje nós temos uma legislação esparsa, são 1.700 aí, leis complementares, normas, súmulas. Sim. E isso abre margem para interpretações subjetivas, trazendo insegurança jurídica. Mas isso, ministro, faz parte da política. Política é assim mesmo. Quem saiu do governo vai para a oposição, ataca o governo. Isso é normal. Agora, concretamente, tem assim uma espécie de pilar básico da reforma trabalhista, assim, dado, não num princípio genérico, mas que o trabalhador que está nos ouvindo, por exemplo, ele entenda. Em relação a não há nenhuma supressão de direitos, o senhor está dizendo. Os direitos que estão aí vão se manter. Vai alterar o que, então? Nós vamos trazer segurança jurídica. Exemplo. Eu citei o exemplo das convenções coletivas, que trata da organização da forma que a jornada semanal de 44 horas é feita. Sim. A convenção tem determinados setores que preferem fazer as 44 horas em 5 dias e folgar no sábado e no domingo. Sim. Assim como os profissionais na área de vigilância e também dos hospitais preferem o padrão 12/36, no entanto, é ato nulo depois por uma decisão judicial. Então essa negociação vai se dar, por exemplo, o senhor está dando exemplo, alguns preferem a chamada semana inglesa, como se falava no passado, que é essa de 5 dias por semana. Outro, o senhor está dizendo que é 12/36. Essa negociação vai se dar... não pode, o que não pode e o que o governo pretende fazer, quer dizer, o que existe hoje em relação a essa questão? O que nós vamos fazer é prestigiar a negociação coletiva. É negociação direta entre trabalhadores dos seus sindicatos com os patrões, é isso? É a opção para eles flexibilizarem, é isso, ministro? Não é o acordado sobre o legislado. Porque o acordado sobre o legislado mantém a insegurança jurídica e não precisaria lei. Mas como é que o senhor vai impedir que um juiz... Ministro, como é que o senhor vai impedir que um juiz decida como tem decidido, anulando a cláusula? Nós vamos dizer em que pontos a convenção coletiva pode decidir. Vai limitar, então, a decisão do juiz? A convenção coletiva vai dizer assim, vai poder decidir sobre o salário da categoria. Vai poder decidir sobre a forma que a jornada semanal de 44 horas poderá ser feita. Vai decidir sobre o programa de proteção ao emprego. Fora disso, o juiz não poderá decidir, é isso? O juiz vai reconhecer essa decisão, esse acordo coletivo entre trabalhador e empregado. Ministro, então haverá uma flexibilização das regras a serem definidas através de convenção com o sindicato, dentro desse limite de 44 horas, é isso? Cada categoria poderá decidir com o sindicato a forma como serão trabalhadas essas 44 horas, é isso? Exato, é esse aí. E em relação aos direitos, seria proporcional a qualquer mudança em fundo de garantia, em outros direitos do trabalhador, também através de convenção? Não, porque o fundo de garantia e o 13º e férias não farão parte da negociação coletiva. Até porque a convenção coletiva não vai poder reduzir jornada e reduzir salário. A convenção coletiva vai poder definir a respeito da forma que a jornada será realizada. Se a jornada de 44 horas será feita em 5 dias, porque o trabalhador prefere descansar no sábado, ou conforme o padrão 12/36.
Agora, em relação ao Fundo de Garantia, apesar do senhor falar que não haverá mudanças, e o Ministério da Fazenda até divulgou uma nota no mesmo sentido, o Ministério admitiu que solicitou estudos a respeito das condições do Fundo de Garantia. O que o governo pretende rever com esses estudos? O que ele pretende fundamentar? Qual a necessidade desses estudos? Eu não tenho conhecimento desses estudos por parte do Ministério da Fazenda. O nome já diz, estudos, né? Mas, a princípio, o Fundo de Garantia é um patrimônio do trabalhador e nenhuma regra será mudada no sentido de prejudicar o trabalhador. Ô, ministro, e só para fechar... A preocupação do governo é combater o desemprego, combater a informalidade, é essa a grande preocupação. Só para fechar, quando o senhor acha que a reforma trabalhista será enviada ao Congresso? Primeira quinzena de dezembro. Primeira quinzena de dezembro. E aprovação só no ano que vem, claro. No ano que vem vai para a Câmara dos Deputados para ser discutido daí pelo Congresso Nacional, que são os representantes do trabalhador. Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan mais uma vez. Bom fim de semana para o senhor. É um privilégio estar com você, sempre às ordens.